Olá, olá, boa tarde, meninas, boa tarde. Tudo bem com vocês? Ai, que alegria estar aqui com vocês e estar recebendo uma pessoa tão querida, né? Hoje, para fazer parte da nossa live hoje. Gente, muito obrigada pela presença de vocês nessa semana, nas lives que nós tivemos, né? Algumas a gente não conseguiu gravar, mas, né, Deus sabe de todas as coisas, né? Obrigado mesmo. E olha, hoje é com muita alegria que hoje a gente vai receber uma pessoa que além de uma profissional muito competente, é uma pessoa que ama muito o seu trabalho e se entrega por ele. Nossa, ela é incrível mesmo, ela abraça, ela não trabalha assim, simplesmente por trabalhar, ela trabalha com amor e uma visão em Cristo muito. Ai, não tem nem o que dizer, né? Obrigado, viu, meninas? Obrigado mesmo pela participação. Célia, boa tarde. Boa tarde. Deixa eu mandar umas. Fabi. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Esperar a Josinha entrar. Mandar uns aviãozinhos aqui. E a gente vai chamar ela, porque pra gente gerar lá, pra gente ser cheio, né? Deixa eu chamar ela aqui. Olá, Oi! Tô aqui já tudo mandando os bem? aviãozinhos. Tô mandando uns aviãozinhos Vou aqui. colocar aqui minha listinha. Convidar essa mulherada linda para estar conosco nessa tarde. Exatamente. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, e você, como você tá? Eu tô bem, muito feliz por estar aqui com você nesse dia tão Muito obrigada. especial. Me sentindo muito Obrigada honrada. por aceito. Muito obrigada. Gente, tem Cadê bastante, aqui? né? Aqui, ó, vamos lá, um monte de mulher. Aqui não falta mulher aqui no nosso. Pronto. Aqui. Prontinho! Tudo bom? Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem, graças a Deus. O áudio tá bom aí pra Obrigado, você? viu? Oi? O áudio tá bom? Acho que eu vou pôr meu fone para ficar melhor. Pera lá. Aí, agora sim. Eu tô Melhorou? ouvindo bem. Ah, então tá bom. Agora eu tô ouvindo melhor. Bom, Eu boa queria que tarde você para se quem tá chegando. A apresentasse. Andréia tá chegando aí. Seja É, bem-vinda. Ai, tô muito feliz. Tô muito feliz de estar aqui eu com vocês. Nesse projeto obrigado. lindo, que eu amo de coração. Muito honrada mesmo. Obrigada pelo convite, Zana. Obrigada, gente, por ter aceitado, né? Por estar sempre carinhosa, né? Sempre é, se dispondo, né? Pelas outras mulheres, né? Também. Obrigado mesmo, viu? Imagina, é uma Sinto honra. honradíssima pela sua presença. Eu que Eu me queria que sinto você se honrada. apresentasse um pouquinho. Sim, vamos lá. Bom, para quem não me conhece aí, as meninas que estão chegando, quem vai assistir depois, meu nome é Jocimara, né? E primeiramente eu sou filha do rei, filha amada. Essa é a minha identidade.
E depois eu atuo como a mãe da Vitória, sou mãe, né? E também atuo hoje profissionalmente como analista e terapeuta comportamental, que foi onde nós nos conhecemos, né? Foi a nossa primeira Exatamente, exatamente, conexão. E também exatamente. desenvolvo um trabalho com mulheres e tudo com princípios e valores do reino. E sou muito feliz em fazer com o Pai, né? Em realizar com Ele. Então, É basicamente isso, é né? isso. É verdade. Ai, muito feliz por você estar aqui, partilhar um pouquinho, né, dos seus conhecimentos e assim, você é muito mais que uma profissional, né? Você cuida, né? Não é só aquele momento, né, que a gente está em conexão numa terapia, vamos dizer assim, mas você cuida nos bastidores, né? Isso eu acho incrível em você, né? Meu Ai, que cachorro! delícia! E você cuida muito da gente nos bastidores, e é isso que mais me encantou em você. E bem de Cristo, você transmite bem Cristo, né? É muito, muito verdadeiro. Muito obrigada, viu, Amém. Amém. pela Obrigada, sua Zé. vida. Isso. E verdadeiramente, eu não. Bom, primeiro que todo mundo que passa comigo, né? Eu sempre digo, a nossa história não acaba. Ela começou no atendimento, mas ela não acaba. Então, independente se vamos continuar com o atendimento, é outra história. A conexão, ela sempre vai existir e ela é divina, porque eu acredito que todas as mulheres, mesmo que chegam até mim, nós precisamos entrar em unidade e amar uma outra, né? Então, realmente faz parte dos valores que eu carrego. E os meus traços, né, gente? Que é comunicadora, que é bem alto. E aí é assim, né? Desse jeito. Que é acolher, realmente ama. E realmente depois de tudo que Deus já realizou, né? Então é muito orgânico, muito natural mesmo. É minha essência. É o meu E pedacinho dele, né? Que vocês acabam conhecendo. Porque cada um de é nós verdade. representamos, né? Uma face dele. E eu peguei a parte da doçura mesmo. E a gente constrói. Exatamente, é verdade. Eu demorei E muito para tem, acreditar nessa doçura, viu? Porque, assim, digamos que a vida tentou me convencer bastante da amargura, da agressividade, mas ele não desistiu, né? Ele não desistiu e hoje, graças a Deus, eu vivo na minha identidade de filha e realmente consigo ver essa doçura e as pessoas sentem. Então eu fico muito feliz mesmo. é, Estou em é verdade. construção todos os dias, mas É, estamos nós, né? fazendo. Todas nós, verdade. Eu É vi um que a pouquinho Ângela cada chegou aqui dia, né? também. Boa tarde, Ângela, seja bem-vinda. A Ângela esteve conosco Bem-vinda, essa Ângela. semana também, numa live. Ah, é verdade. É Muito verdade. bom, Eu muito importante. assisti, muito boa. Ó, assim, dos temas que eu acho incrível e que eu me identifiquei muito, que foi o que eu pedi para você trazer um pouco para a gente hoje, é sobre a importância, né, da gente estar cuidando da nossa criança interior para conseguir resignificar, né, o adulto que somos hoje, né? E eu queria que você falasse assim um pouquinho sobre o que você tem para a gente sobre esse assunto. Amém. Vamos lá. A parte da criança interior, ela faz parte de todo o processo, né? O momento que nós construímos ali o gráfico e temos os nossos índices, né? O percentual de cada traço. Depois de todo esse diagnóstico, aí nós começamos o trabalho verdadeiramente com a criança, porque eu entendo, né? E através até de experiências que eu vivi, que a nossa criança interior, ela é o que nos conecta verdadeiramente com o Pai, né? É a nossa parte pura, né? Porque quando a gente pega a figura da criança, ela é isso, né? A criança, ela é pura, a criança, ela confia. Eu até fiz um vídeo, né? Depois, quem quiser conhecer, tá lá no meu Insta. Eu acho que eu publiquei ontem, que fala exatamente isso. A criança, ela consegue sonhar, ela não tem limite, ela tem pureza, ela acredita e tudo é possível. E quando a gente começa realmente a olhar para a nossa criança, e aí na maioria das vezes a gente vai descobrir que ela está ferida,
e ela estando ferida acaba não nos conectando, né? Porque a gente começa a desacreditar às vezes, e não é por maldade, é uma coisa muito orgânica que vai acontecendo. Às vezes a gente começa até a desacreditar na bondade de Deus, porque a gente começa a olhar o que está acontecendo com os olhos muito humanos, né? A gente vai perdendo um pouquinho da esperança, a gente vai perdendo um pouquinho da fé, e isso é muito ruim, porque daí nós vamos nos tornando adultos amargos, né? Que realmente acredita que tudo tem que ser pela força dos nossos braços, que tem que ser para ter, e, enfim, um monte de crenças erradas. E quando nós vamos para a criança, para esse resgate, você viveu, as meninas, tem algumas aqui chegando também, estou vendo aí o oi, a gente começa a entender o quanto essa criança ela está ferida. E quando ela foi ferida? Ela foi ferida lá na nossa infância, né? Foi no momento em que nós não fomos protegidos, nós não fomos cuidados. Por quê? Porque ali também tinham adultos que um dia não foram cuidados da forma que precisavam ser cuidados e por não saber da dinâmica correta, feriram. E aí a gente recebeu tudo isso e hoje a gente também está ferindo os nossos, né? Então, realmente, eu acho importantíssimo olhar para essa criança, acolher a criança interior, porque começa a vir as transformações, né? Então, hoje foi muito interessante porque eu recebi uma ligação e a pessoa me perguntou uma coisa, e uma amiga, né? Ela me perguntou uma coisa. Na hora, eu não ia responder, porque assim, eu estava muito no adulto. Mas na hora, eu senti minha criança. E ela respondeu por mim. Porque a pessoa tinha me perguntado o que eu queria de presente, né? Eu vou fazer aniversário esse mês, então a pessoa me perguntou assim, eu queria saber o que você quer de presente. Aí meu adulto pensou em responder, não precisa se preocupar. Aí na hora minha criança veio e falou, eu quero isso. E eu falei assim, nossa, foi tão natural, tão O gostoso. engraçado, Porque o engraçado é que quando Pode falar. o engraçado é que depois que eu comecei, né, resgatar isso também, fica automático, né? Também me perguntaram essas coisas e eu sempre tive essa mesma resposta. Não se preocupe com isso, sempre, sempre. E esses dias me perguntaram isso, eu falei assim, eu quero isso, isso e isso. É uma delícia! Eu falei assim, eu tô quase uma pidona. Mas é porque criança é assim, né? E a gente perdeu muito. Então você vê, por exemplo, você tem filhos, quem tem filhos aqui sabe identificar, entender muito bem o que a gente está falando. A criança, ela pede o brinquedo, ela não quer saber se você tem dinheiro, ela quer. Ela não quer saber se você tem condições ou não. Ela quer, ela acredita que é possível, ela deseja. E às vezes o desejar dela nos move até fazer sacrifícios, né? E então, assim, quando a gente olha e começa a entender que nós castramos a nossa criança por conta de crenças, por conta de coisas que ouvimos lá atrás, verdadeiramente a gente começa a ser aquela pessoa que não se acha merecedora. E, gente, aniversário é tão gostoso. É uma vez só no ano, né? E se a pessoa está querendo te dar, por que rejeitar? Né? Olha só, a pessoa está querendo, ela está te perguntando, ela está te oferecendo, então não tem o porquê rejeitar. Então eu acho muito, muito lindo isso, é quando a gente começa a deixar mesmo ela acontecer, e aí ela é pidona, sim. Vira pidona. Ela pede porque ela acredita, porque ela acha que tudo pode, e é ótimo, né? E é tão engraçado, porque ó, eu vou falar para você, era uma coisa que eu, de verdade, Josimara, nunca ia pedir. Ela pediu uma jardineira. E eu achei muito engraçado, porque assim, é uma coisa que eu sempre gostei no outro, mas eu nunca comprei para mim. Eu sempre vi pessoas usando, mas eu nunca me atentei a me presentear, né? E aí eu entendi que ela viu ali uma oportunidade, tipo, você não tá me ouvindo, que eu vou pedir. Mas é muito gostoso. E aí a gente começa realmente a viver coisas muito bacanas. Mas eu acho que o lugar mais incrível de tudo isso é na presença do Pai. Eu acho que é tudo muito lindo, é natural. Ela existe, ela está aqui dentro da gente. Ela é a nossa parte de alegria, de leveza. Mas
com uma conexão com o pai, gente, é incrível. Né? A gente, de outra verdade, a realidade. gente começa a atravessar níveis, né? A gente começa a ir muito mais profundo. E se a gente pegar em João 3, Nicodemos, quando vem ter com Jesus, ele fala para Jesus, né? Como conhecê-lo. E Jesus responde isso, exatamente isso, né? Volte a ser criança, né? Existe todo um contexto da palavra, não tenho decorado aqui, mas é exatamente isso, volta a ser criança. Ah, mas como que eu vou voltar lá para a barriga da minha mãe? Porque ele era um homem letrado. E não é essa a dinâmica, né? E nem quando a gente fala em criança interior, a gente fala na questão de ser infantil. Também não tem nada a ver com isso, que às vezes é muito confundido, né? Falar, que história é essa de infantilidade? Não, é leveza, sabe? É rir, é sorrir, é brincar, é literalmente ter a pureza e a leveza que uma criança tem. E sonhar, né? E começar a ter esperança, começar realmente a entender que somos todos filhos e filhas de um pai bom e que ele ama quando a gente está nesse lugar, né? Com o coração entregue. Então, quando você vai, por exemplo, para um momento de intimidade com esse coração de criança, gente, como é fácil para o pai falar conosco sobre perdão, por exemplo. Porque o adulto tem muita dificuldade de perdoar, mas a criança não. E se você observar isso, você pode ver, as crianças estão brincando, eles brigam, mas eles não demoram para fazer as pazes. Porque eles não guardam mágoa, eles não guardam rancor. Quem tem esse monte de problemática é o adulto. Então, quando a gente tem esse coração alinhado, quando a gente está realmente com a nossa criança curada, resgatada e está realmente cuidando de tudo isso, até nesse momento, você vai para a presença do pai, o pai começa a falar com você sobre a outra pessoa e você começa a ter entendimento. E aí você começa a entender o poder, o que realmente é liberar o perdão. E aí deixa de ser aquela coisa até assim, que às vezes na igreja, né, dentro de regras e normas religiosas, as pessoas falam, você tem que perdoar, né? Porque tem que perdoar. E não, quando você está na intimidade com o pai, é aquela conversa que ele olha e fala, filha, olha isso. Olha o amiguinho aqui, olha a amiguinha ali. É aquela conversa gostosa. E você fala, oh, tá bom, pegou meu brinquedo, mas tudo bem, eu vou perdoar. Então, é uma coisa gostosa, porque vai ficando leve, né? Se torna um diálogo leve. A gente consegue deitar no colo dele, a gente consegue sentir o cuidado dele. Por quê? Porque tirou a armadura, né? Do adulto forte, do adulto poderoso, né? E ali a gente senta no colo dele. Se precisar, a gente desenha um relógio no braço dele com a caneta. Ali a gente é puro, ali a gente realmente vive um lugar de plenitude, que é muito incrível mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Ah, esse tema é assim, acho que eu me identifiquei muito. E outra, me identifiquei com você também, porque nós somos do mesmo mês. É verdade. Acho que foi isso também. Então, esse tema é muito que assim, eu me vi muito, eu fui muito resistente, né, para entender um pouco essa parte sobre criança interior, sobre curar isso, né, curar as feridas antigas para poder para poder entender melhor, né, o que eu queria, quem eu queria ser. E foi bem difícil, não foi fácil, não. Eu fui bem resistente, né? Algumas dinâmicas até que eu passei foram bem difíceis, né? De início, né? Eu me vi assim, nossa, mas eu vou fazer isso, que bobeira, que coisa mais boba, né? De início eu pensei bem assim. Porque é por Mas, causa do adulto. Esse é o pensamento adulto. mas depois que eu consegui entender isso e consegui me conectar e consegui resgatar algumas coisas que era necessária, nossa, é uma transformação e vem vendo uma coisa atrás da outra, sabe? Parece que eu me bloqueei inteira por causa de um detalhe que aconteceu na infância que hoje eu podia, né, levar de uma outra maneira e ser bem diferente. Nossa, isso é muito importante. Acho que todo mundo deveria passar por esse que, na verdade, processo. Eu acho bem interessante porque, assim, o processo do resgate, ele não é tão simples. Ele realmente precisa de uma conscientização. Por quê? Porque a gente precisa passar pela ressignificação.
Porque não está só numa parte do nosso cognitivo, tem muita coisa lá no inconsciente. Então, assim, essa criança, nossa criança, né? Ela passou, não é uma história que ela inventou. Ela realmente passou por situações lá atrás de muito, às vezes, abandono, às vezes rejeição. Ela foi machucada, ela não foi acolhida, ela não foi amada. E aí a gente tem uma série de histórias, hein? A gente não vai ficar pontuando isso, mas ela passou por esses traumas. E conforme nós fomos crescendo, nós fomos aceitando isso como normal. Ah, é assim mesmo, tá tudo bem. Eu sou forte, né? Não tem problema. E nós fomos criando uma resistência ao longo da nossa jornada e esquecemos. E parece que, tipo, a infância já passou. Então, não tem necessidade de acolhimento mais. Quando, na verdade, essa criança ela tá lá esperando um resgatador. Ela tá lá realmente esperando alguém que venha e acolha. E quem vai ser esse adulto hoje que vai acolher? Somos nós. Só que na maioria das vezes, nem nós mais acreditamos, porque nós pegamos a capa de forte e colocamos de uma maneira assim, tão como armadura mesmo, que desconstruir isso e ressignificar nem sempre é fácil. Tem pessoas que realmente têm muita dificuldade. Aí cada um tem uma história, mas tem pessoas que também têm uma facilidade imensa. Cada um vai ter a sua individualidade, né? Cada um tem o seu contexto ali. Então é necessário. E aí o que acontece? Hoje, eu, como adulto consciente, o que eu faço? Eu vou ao encontro dessa criança. Eu tenho que tomar um passo. Primeiro, eu tenho que reconhecer que ela existe. Então, assim, eu lembro que, por exemplo, na minha história, no meu caso, eu primeiro precisei reconhecer que ela existia, porque eu achava de verdade. Hoje, eu tenho total consciência. Mas eu me recordo que eu falava assim, ai, vou ficar perdendo tempo com isso? Que coisa infantil. Né? Não tem nada a ver. Ai, próximo. Por quê? Porque eu estava já com uma couraça enrijecida e queria resolver do meu jeito. Então, quando eu comecei a ser realmente mentorada ali, ajudada, vocês conhecem a Rô, que foi a pessoa que me ajudou no acolhimento da minha criança, eu comecei a olhar e falar, meu, eu posso, ela tá lá, ela existe. E foi tão lindo que o resgate que eu fiz da minha criança, assim, teve várias dinâmicas. Em todas elas, ela estava muito triste e ela me esperava. E quando ela me via, o sorriso dela, sabe? Foi automático para mim. O sorriso de você veio, né? E aí fazer esse acolhimento, trazer ela e falar, olha, eu vou cuidar de você. E isso é todos os dias. Então, assim, hoje, por exemplo, às vezes eu começo a trabalhar, cuidar, eu tenho função mãe, eu tenho dona de casa, tenho meu trabalho, tenho um monte de coisa. Às vezes eu esqueço dela, sabe? Porque às vezes é automático a gente ficar na correria. Aí, de repente, eu começo a perceber que eu não estou sorrindo tanto, que eu estou um pouco estressada, que eu estou cansada. Aí eu falo, opa, pera lá, preciso parar. Preciso parar e entender o que ela está querendo. E às vezes ela só quer dançar, às vezes ela quer brincar um pouco, às vezes ela quer assistir um filme, às vezes ela quer comer, que nem eu brinco lá na mentoria, às vezes ela quer comer arroz doce, gente. E aí, olha que simples, faz o arroz doce e come, né? Ela vai te lembrar alguma coisa. Então, é esse acolhimento que é necessário todos os dias. E isso traz vida, porque esse acolhimento é gostoso, né? Eu tive um momento de ressignificação, esse não faz muito tempo, não. Acho que eu lembro que eu comentei com vocês lá na mentoria, que era quando eu ia para a escola, eu tinha 9 anos de idade, e eu ia para a escola e eu ia sozinha. E eu andava um percurso muito longo. E aí um dia eu estava no meu quarto, no meu momento ali com Deus, e de repente eu comecei a me ver criança andando nesse lugar, né, nessa rua, indo para a escola. E era muito longe mesmo. E eu ia sozinha. E eu com a mochilinha nas costas, indo para a escola. E aí eu comecei a ver aquilo. De repente, eu me vi adulta chegando
para levar ela para a escola. E quando eu parei meu carro e olhei para ela deu um sorriso e eu disse, hoje eu vou te levar para a escola. E ela ficou muito feliz. E ali teve uma dinâmica, Deus falou muito comigo e eu comecei a entender que aquela situação que eu vivi durante 1 ano e meio, dos 8 aos 9 e meio, de ir para a escola sozinha, me machucou muito. E meus pais achavam que estava tudo bem, que não aconteceu nada, graças a Deus. Eu passei de ano, enfim, eles não podiam levar e acharam que estava tudo bem. Só que eu sofri. Só que eu sofri, eu não soube falar, eu não pude falar, mas aquilo estava dentro de mim. E nesse dia, no momento ali com Deus, eu consegui fazer esse acolhimento. E eu consegui voltar lá, né? Foi assim, quando a gente fala essa questão do acolher, às vezes ela vai acontecer de várias formas. Essa que eu vivi, ela realmente foi como se fosse uma visão. Eu estava deitada na minha cama, estava ouvindo uma música, estava sentindo a presença de Deus, de repente eu comecei a ver uma imagem mesmo, né? Com o meu olho fechado, eu comecei a ver a imagem de eu andando nesse lugar. É como se eu estivesse me vendo criança mesmo. E de repente eu, adulta, cheguei e acolhi para levar ela. E foi tão gostoso, porque eu chorei tanto. E aí a presença do pai veio, sabe? E é ele que começou a me mostrar que eu não estava sozinha lá. E foi um momento de cura, muita cura. E isso é importante. Só que se a gente olhar e falar, nossa, você tinha 8 anos, faz tanto tempo, isso ainda te incomodava? Não incomodava no cognitivo, mas incomodava no isso eu ia falar. Às vezes é coisa que a gente nem nota, né? Que... Por mim, eu não lembraria disso. Faz muitos anos. Mas a minha criança sentia essa dor ainda. De ter que ir sozinha. Né? E às vezes a gente até faz isso hoje numa dinâmica um pouco diferente, mas tão grave quanto. Tá muito escuro aí, Osana? A imagem? Um pouquinho. Vou tentar acender aqui, peraí. Melhorou um pouquinho? Tá bom, tá bom. Desculpa. Melhorou. Às vezes a gente acontece essa dinâmica hoje no dia a dia e de uma forma diferente. Hoje, os pais, eles não deixam, por exemplo, os filhos irem para a escola sozinhos. Então, assim, vai ser raro, né? Existe uma conscientização bem grande. Claro, ainda acontece, mas é muito menos. Mas existe muito uma conscientização de levar um filho para a escola, de não deixar ir sozinho. Imagina, uma criança de 8, 9 anos ir para a escola sozinho. Não é tão comum hoje. Só que, por outro lado, tem muito pai que às vezes leva e só leva. Só leva. Né? E a criança se sente tão sozinha quanto. E isso vai machucar. Isso vai trazer uma dor. E lá na frente, talvez ela vai precisar ressignificar. Por quê? Porque esse pai está na dinâmica assim. Eu tenho que levar para a escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. É uma dinâmica sempre de eu tenho que fazer, de eu tenho que fazer. Não desfruta do momento. Não desfruta daquilo que está vivendo. Não entende que aquele momento é único e pode ser aproveitado para conversar, para ouvir a criança, né? Para se relacionar. É tudo São feito detalhes, com urgência. né? É tudo feito com urgência e não com acolhimento. Então, é muita coisa que às vezes a gente precisa olhar que nós passamos e que os nossos filhos às vezes estão passando. Que é a falta do acolher. Né? E sempre vai dar para ressignificar, sim. Mas e se você não precisar ressignificar? E se você fizer o certo? Né? É muito melhor. Porque assim, a possibilidade do seu filho, né, conseguir realmente viver algo diferente é muito maior. Porque às vezes a gente fica até naquela dinâmica também que existe muito de quebrar maldição hereditária, quebrar isso, quebrar aquilo outro. Eu falo, gente, olha só como que é importante. Você quebra a maldição, você faz a declaração, acho válido, não tenho nada contra isso, porém, a tua atitude não condiz com aquilo que você orou, com aquilo que você quebrou e declarou. Ou seja,
não tem efeito. Não tem efeito porque as nossas ações precisam estar condizentes com aquilo que nós falamos. E aí, se eu não tenho a minha criança acolhida, eu não consigo olhar para o meu filho, eu não consigo olhar para os relacionamentos e trazer de forma saudável. Porque eu estou sempre fazendo do meu jeito, na minha velocidade, nas minhas dores, achando normal. E aí o sistema fica todo desconfigurado. Todo desconfigurado. Não tem como ser saudável a partir de um doente. Se o doente sou eu, a partir de mim todo o resto fica doente. Mas quando eu me acolho, quando eu estou saudável, o sistema vai ficar saudável. Porque daí eu ensino e passo de forma saudável. E aí elimina muita coisa. Nossa, muita coisa. A gente consegue fundo nisso tudo e enxergar muitas situações que vão sendo tratadas. E assim, é o que eu vejo na minha vida, né? Quando você vai consertando às vezes são detalhes, às vezes assim, pro outro até coisa boba, né? Mas que marca bastante, mas assim, que você precisa passar por aquilo e a partir dali o entorno, tudo melhora, né? Parece que tira uma tampinha assim e vai, né? Eu acho incrível, porque pela minha vida mesmo eu vejo que um detalhe, porque tinha coisas que eram só detalhes, que eu não via que tinha, né? Que as coisas que eu nem percebia, que eu entendi, mudei, né? Virou a chavinha e o resto parece que vai desbloqueando as coisas, né? Sim, é porque tá tudo interligado, né? Eu não sei se você se lembra da aula que nós tivemos das fases do amor, que daí nós falamos da fase do amor porneia, que é a fase do amor infantil. Então, por exemplo, vai ter momento, dependendo da situação, do contexto que você está vivendo ali, que você vai ter que acolher essa criança e você vai ter que tratar esse lugar. Porque às vezes você está vivendo esse amor doentio. O amor porneia, ele é saudável. Em que momento? Na primeira infância. Mas na vida adulta, ele é uma droga. Literalmente. Aí como que fica, né? Como assim o amor é uma droga? Sim. Fora da fase dele, ele vai ser uma droga, ele vai te destruir. Porque daí você vai ter sempre aquela atitude infantil e você vai ter relacionamentos extremamente machucados, com cobrança, não vai se sentir amada, né? Não vai se sentir valorizada. Por quê? Porque está presa num amor que não é mais para aquele momento. E talvez a sua criança ficou exatamente lá, parada lá. Uhum. E é lá que você precisa ir, acolher ela, ressignificar e trazer para caminhar com você, dizendo, olha, não se preocupe, você não precisa mais de ninguém para te dar isso, eu te dou. E o amor porneia vai ser exatamente aquele acolhimento, né? Que está muito ligado à simbiose, o momento ali com a mãe. Então, assim, eu te dou. É o momento que a minha criança pede arroz doce. Ela está no amor porneia. Ela está no amor da simbiose. Ela quer ser cuidada. E aí, eu não tenho minha mãe, eu não tenho outra pessoa, eu não sou mais vítima. Eu vou lá e faço. Às vezes eu gosto de ir pro parquinho. Eu amo escorregador, eu amo balanço. Se eu tenho oportunidade, nossa, não deixo passar de jeito nenhum. Por quê? Porque ela gosta, né? Gosto de andar descalço na grama, gosto de brincar, faz muito bem. Por quê? Porque a minha criança gosta. E aí eu faço, ela se sente acolhida. Aí ela não cobra isso das pessoas. Ela não cobra essa atenção das pessoas de forma, às vezes, agressiva. Ela entende que eu tenho para dar. Então, aí vai realmente... E aí, uma coisinha tá ligada na outra. Aí, o relacionamento com os filhos é mais saudável. Porque, às vezes, você com a sua criança... Às vezes, não. Quando você tem a sua criança interior resgatada, curada, o seu relacionamento com os filhos é muito mais saudável. Você consegue compreender melhor, você consegue amar melhor, né? Você consegue cuidar, ter atenção de forma totalmente diferente. Então, faz bem para todos os níveis. E aí vai, enraizando, né? Vai alcançando várias áreas. É muito bom, muito bom. É muito.
Eu lembro que na minha dinâmica eu vi claramente eu sentadinha assim num portão e na hora que eu cheguei perto, ela pediu pipoca e eu comecei a dar risada. Tanta Foi coisa para verdade. pedir, ela vai pedir pipoca, que coisa boba, né? Muito engraçado. É uma Então, dinâmica bem e olha que engraçado. A pipoca era boba para você, mas não era para ela. adulto. É, Né? E aí eu lembro que depois nós tivemos até um entendimento que momento que ela gostou dessa pipoca, né? E aí você é, entendeu por que que ela queria essa pipoca. E aí eu até lembrei que eu exatamente. tinha uma história de pipoca também que foi muito interessante, que eu vou compartilhar aqui para o pessoal entender. Quando eu era criança, eu tinha acho que uns 6, 7 anos, a minha avó comprou um monte de corante para fazer pipoca. Tinha corante amarelo, verde, fez pipoca de tudo quanto é cor. Só que o rosa, que é a minha cor, é uma das minhas cores preferidas, o rosa ela deu para minha tia. Minha tia estava grávida. E aí ela deu o corante para minha tia fazer a pipoca rosa. Gente, eu lembrava direitinho da minha tia saindo com o corante na mão e o meu coração doendo, porque eu queria pipoca rosa. Eu já tinha comido a pipoca amarela, já tinha comido pipoca verde, já tinha comido pipoca azul, tudo quanto era cor. Mas eu não tinha comido pipoca rosa e eu queria pipoca rosa. E, enfim, passou. E sempre ficou. Só que eu nunca falei para ninguém. Mas eu senti, eu lembrava disso. Há 8 anos atrás, não, 5 anos atrás, eu fui para Goiânia. E eu fui a trabalho, e aí eu trabalhei lá, fiz o que eu tinha que fazer. E no final de semana foram me apresentar a cidade, eu fui conhecer os parques, que aliás eu amei aquela cidade linda. E aí quando eu cheguei num parque, tinha um carrinho de pipoca, cheio de pipoca rosa. Quando eu vi aquele carrinho de pipoca rosa, eu saí correndo. Mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. E aí eu peguei e pedi pro moço que eu queria pipoca, toda feliz. Eu falei, moço, você não tem ideia como essa pipoca rosa é importante para mim. E aí ele respondeu assim, bem simples. Ô, Fia, você sabe que ela sempre sai vermelha, mas hoje deu errado. Hoje eu errei. Eu falei assim, não, você não errou. Isso daqui é um cuidado comigo. Isso daqui é um amor de Deus pela minha vida. Nossa, Porque ele é. sabia o quanto a minha criança iria amar aquela pipoca rosa. E aí, eu estava num parque, e aí teve arco-íris, sabe? Foi assim, foi lindo, foi um dia incrível. Eu trabalhei 3 dias, bem exaustivamente, mas esse dia do passeio de conhecer a cidade, eu tive um arco-íris de presente, um parque maravilhoso, a pipoca rosa, eu estava com amigos, ou seja, a minha criança estava no ápice da alegria e da felicidade. Eu era sorriso, eu era felicidade e com coisas simples, com coisas muito simples, né? A Então, gente, que às nós vezes a gente adultos não deixamos. realmente complica as coisas e as crianças não. É, As crianças não. verdade. Então, quando a gente faz realmente essa dinâmica, gente, tem adulto que vai querer andar de cavalo, o outro quer uma bicicleta, o outro quer um balanço, o outro quer pipoca, o outro quer maçã. É cada coisa que às vezes parece boba, mas não. Aí você pode investigar que lá na sua infância teve algum momento com isso e ficou machucado. Eu me lembro, acho que ela estava na sua mentoria, a Zanuzzi. A história dela foi com uma boneca. O pai dela É, pegou a boneca e desmontou e depois é. não conseguiu montar a boneca. E ela tinha na lembrança a caixa com a boneca toda desmontada. Depois parece que foi para o lixo e não conseguiu montar a boneca. Ah, não consegui. Só que não acolheu, não comprou outra. Ficou largado. E eu falei para ela, falei, compra a sua boneca. Compra a sua boneca e seja feliz, né? E ela comprou. E foi tão engraçado porque ela achou uma boneca igualzinha. Tinha uma pessoa no Mercado Livre que estava vendendo uma boneca igualzinha à boneca dela. E aí Ah, eu vejo o cuidado de Deus com coisas que é, talvez as pessoas achem que é simples, mas não é simples, não é muito. É importante.
né? Porque ele E ele é mostra, olha como eu me detalhista. preocupo com você. Sabe aquele momento lá que você sentiu dor, que você se sentiu abandonada, que você talvez não se sentiu amada? Eu me preocupo e eu tô aqui para cuidar disso e te trazer hoje, né? E você possa entender e acolher. Então, é cuidado o tempo todo. E aí, isso sim é a representação do nosso pai. Ele é isso, ele é amor, ele é bondade. Muito, muito. Quem foi? O que a Renata falou aqui? Eu sempre tive um momento muito bom na infância com rede, quando vendeu essa casa. Perdi e hoje eu sou louca para ter uma rede. Amiga, compra essa rede. Compra a rede. Compra, gente. Compra que você pode ter certeza que Deus vai vir te visitar nessa rede. Ele vai vir te balançar nessa rede. E vai ser muito importante para você. Você vai ver coisas incríveis. Coisas incríveis. É verdade. Porque é assim, ele quer trazer a cura. Ele quer trazer... A Ângela do Balanço. A Ângela do Balanço. A Ângela, minha filha, ela tá com um projeto lindo aí. Essa não tem noção que a Ângela... Me falta varanda na casa. Coloca na sala, dá um jeito. Coloca na casa de alguém, mas vai pra rede. Leva no parque, coloca essa rede nas árvores. O importante é você aproveitar. O importante é você ir pra rede. A Ângela tem o quê que você falou? Não, a Ângela tá com um projeto maravilhoso aí. E a casa dela já tem o lugar do balanço e tudo. Ai, que maravilha! E não é só um balanço, não, é 2. Ai, que chique! Obrigada por estar aqui conosco. E é isso, é começar a observar, é começar a entender o cuidado a partir de detalhes pequenos. A gente tem o desejo de coisas grandes. E aí, quando você começa a entender essa dinâmica, você percebe que até em Deus, o simples é o mais belo. E é muito louco, porque ele é tão grandioso, tão soberano, sabe? Ele é tudo, ele é o eu sou. A gente tem noção? Ele é o eu sou. Mas ele se revela e ele traz, assim, dentro de detalhes tão simples, mas que trazem tanto amor, que eu acho isso incrível, sabe? É pra, literalmente, assim, deixar a gente extasiada, sabe? Da grandeza dele, que se revela com pouco e se revela com muito quando ele quer, mas principalmente nas coisas simples. E às vezes a gente fica procurando ele nas coisas grandes, né? Nas coisas extraordinárias. E ele está na simplicidade. Na simplicidade. Tem até um louvor, se eu não me engano, é do Anderson Dantas, que fala exatamente isso. Na simplicidade eu te encontro. E é quando você olha a natureza, é quando você se permite brincar com teus filhos, sentir a presença dele, se permitir a tudo isso, né, de forma saudável. É muito importante. O que a Fabiana falou, incrível tudo. Eu vim morar na cidade, eu me era emocionante. Que bom, Fabi. Fico feliz por você. Fico muito feliz por você. É muito bom. E é exatamente isso. Ele gosta de mimar. E aí depois eu falo para vocês, dá uma olhadinha no vídeo lá, porque às vezes as pessoas ficam procurando. Eu vi qual o grande segredo do sucesso? Aí as pessoas ficam procurando 7 passos, 10 passos, e não tem nada a ver, né? O que realmente você precisa é começar a voltar a sonhar como criança. Só que sonhar não gasta energia. E aí, se você só sonha e não tem movimento, aí você vai começar a se frustrar. Mas quando você sonha quando criança, quando você começa a contar os teus sonhos para Deus, pode ter certeza que ele vai começar a ele é tão detalhista. Ele vai começar a se mover e você também vai começar a conseguir executar tudo isso. E aí começa verdadeiramente a realização. Então, é muito importante. A criança é muito importante. Ela tem um papel fundamental. Eu espero que de alguma forma isso tudo tenha contribuído. Quem quiser conhecer um pouquinho mais. A Fabi falou de foto. É muito legal foto. Mexer com fotos ajuda bastante a ressignificar e trazer a criança. Perguntar para ela o que ela quer. É uma forma de acolhimento também.
Então você pode, eu acho que no seu grupo eu falei, eu sempre oriento as meninas, coloca foto no... A Ângela disse que colocou no escritório. Falo, coloca a foto onde você está trabalhando, coloca no celular, tem a foto da sua criança, começa a perguntar para ela o que ela gosta, o que é que ela quer. Tudo isso é acolhimento. Começa verdadeiramente a falar. Eu, por exemplo, hoje, eu fui me arrumar, eu estava toda de preto, estava trabalhando hoje, estava toda de preto. Aí eu falei assim, eu vou me arrumar para a live, o que eu vou pôr? Na hora, ela começou a falar que queria roupa colorida. Ela não queria preto. Eu coloquei o Mickey, ó. Tudo colorido. Aí... Eu comecei a ver as roupas tudo colorido. Eu falei, ok, então vamos tirar o preto. O preto já foi, vamos colocar agora o colorido. E aí você vai sentindo, isso é gostoso. Né? Essa dinâmica mesmo, de você deixar, dar liberdade para ela. E às vezes a gente está lá no preto emagrece, o preto emagrece, economia energia, né? Não, gente, para. Deixa a criança ser feliz. Se ela quer colocar um amarelo, olha minha blusa amarela, deixa o amarelo acontecer. Se ela quer colocar um rosa, deixa o rosa acontecer. Isso é gostoso, isso é liberdade. Isso é muito bom. Liberdade. Essa é a palavra, né? Liberdade. Eu adoro essa palavra. Gosta. Eu tô ali. Isso, eu tô me sentindo bem livre. De simplicidade. Porque ela... A criança é de verdade, gente, o que mais representa a pessoa de Deus. É simplicidade, liberdade, alegria, pureza. Eu lembro que numa das dinâmicas... Na Bíblia é sobre criança. Eu lembro que numa das dinâmicas, quando você pediu a foto, tem fotos que você gosta mais, né? Mas tem certas fotos que me incomodavam, né? Que não me incomodam mais. Elas me incomodavam da minha infância. Aí eu ficava pensando assim, eu só gosto dessa foto. Eu sempre vou pegar essa foto. Aí, depois da dinâmica, eu falei assim, mas por que eu não gosto dessa foto? Aí que eu fui perceber que as fotos, até os meus 7 anos, eu gostava muito. Eu adorava, que eram até fotos que minha avó tirava muito, né? Aí eu falei assim, e as outras, a partir dos 7, eu não gostava mais das minhas fotos. Aí que eu lembrei que fatos aconteceram exatamente a partir daquele momento. Então, eu não queria olhar para aquela criança daquele momento, né? Exatamente. Mas é muito engraçado. Jô. E às vezes são coisinhas que os adultos falaram e fizeram, né? Teve um período também que tinha algumas fotos que eu gostava e de repente eu comecei a ter algumas questões com foto. Por quê? Porque era muito engraçado. Eu ia tirar foto, eu já fazia pose. E a minha pose era muito engraçada, porque eu ficava com as mãozinhas. E um dia, e aí ficavam me zoando. E aí eu comecei a não querer tirar foto. Eu comecei a não querer mais tirar foto. E não achar... Por quê? Porque eu não me sentia mais livre. Hoje eu faço a pose que eu quiser, eu tiro a foto do jeito que eu quiser e pronto. Nem ligo mais. É verdade. Porque a gente descobre a liberdade. É verdade. Vai cair nossa live. Sim. E eu queria, antes de tudo, agradecer muito, muito, muito pela sua presença aqui. Você tem acrescentado muito, muito, muito na minha vida. Tem transbordado tudo que você é. Eu agradeço muito. E eu queria participar, né? Compartilhar com as meninas também um pouco. E depois cada uma entra lá no perfil da Jo, que tem textos que marcam a vida da gente, tem vídeos incríveis que falam muito ao coração da gente. Então eu queria que vocês conhecessem um pouquinho o trabalho dela. Sim, estão todas convidadas. Toda terça-feira a gente está fazendo live também, trazendo mais, né, sobre os atendimentos, testemunhos, histórias. Essa terça-feira nós tivemos a Ângela, terça-feira que vem também vamos ter convidados. Eu não tenho feito tantas lives por conta dos atendimentos, né? Tenho me dedicado realmente aos atendimentos, mas me comprometi a uma vez por semana estar fazendo esse transbordo. E a gente tenta, de alguma forma, estar gerando material. E assim, quem quiser, que tiver alguma dúvida, manda mensagem no direct. Lá também tem a opção de ir direto para o WhatsApp. Fiquem à vontade. Sejam todos bem-vindos lá. E eu quero agradecer muito, Zano, por esse convite. Obrigada. E eu louvo a Deus pela sua vida. Foi muito lindo tudo que nós vivemos, tudo que Deus fez na tua vida, né? E que está fazendo. Então, assim, eu fico muito feliz. Então, para mim, isso que verdadeiramente vale a pena.
é saber e ver o que Deus está construindo nas pessoas, né? Nos filhos e nas filhas. Então, para mim, realmente faz toda a diferença. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Muito feliz. Principalmente de ver seu Obrigada. sorriso, ver sua alegria e saber que a sua criança está sendo acolhida todos os dias. E que você Vai está sim. vivendo a sua melhor versão, está vivendo quem verdadeiramente você nasceu para ser. Que eu acho que é o que faz a diferença. O que realmente faz muita diferença. E que o Missão Leoas Vamos tirar uma continue foto? crescendo cada vez mais, que ele continue transbordando na vida de mulheres e que Deus te dê muita graça, porque eu acho que até isso foi importante, né? Essa criança também foi muito importante voltar, reacender dentro de você para que o Missão Leoas continuasse e vai alcançar muitas vidas, eu tenho certeza. Amém. Tá bom? Amém. Você quer fazer um print? Amém. Vamos tirar uma foto. Vamos. Não, essa pessoinha fazendo gracinha. Eu só tô vendo um olhinho aí. Peraí, não tirou. Fez? Fez. Obrigado, viu, Jô? Obrigada muito, você. muito obrigada. Conte sempre comigo e sucesso aqui. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Para você também. Kátia, o assunto era Amém. sobre a criança interior. Eu acho que a live vai ficar salva. Você vai poder acompanhar aí depois. Acho que ela perguntou aqui, o assunto era sobre o quê? Era sobre a criança interior. E qualquer coisa que você quiser conhecer mais, corre lá na minha página. Beijo, Verdade. Deus abençoe. Fica com Deus. Beijo, fica com Deus. Mamãe. Beijo. Coisa